profeta Ezequiel em si. Ele é um dos profetas que o Senhor escolheu para profetizar no reino de Judá. É bem verdade que Ezequiel ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele é filho de um sacerdote por nome Buzi ou Buzi. O nome de Ezequiel, por sua vez, significa o Senhor fortalece. Esse profeta, por sua vez, ele talvez cresceu olhando para o seu pai e vendo como o sacerdote fala, vendo como o sacerdote se comporta, vendo como que é a vida de um sacerdote. E quem sabe na cabeça de Ezequiel, quando eu crescer eu serei igual ao meu pai, quando eu crescer eu também serei um sacerdote. Porém, Deus vai vir na contramão do profeta Ezequiel, dizendo para ele que o ministério dele seria diferente. E eu já quero te dizer algo nessa noite, porque na nossa vida muitas das vezes acontece dessa forma. A gente projeta, a gente sonha, a gente cresce sonhando talvez em ser algo diferente daquilo que Deus nos chamou para ser. Mas aí, na contramão da nossa vida, o Senhor ele aparece diante de nós e dizendo: tu não vais ser o que tu queres ser, mas tu serás o que eu quero ser. Talvez você entrando neste mundo hoje, nesta semana, você tem se questionado dizendo: Deus, mas eu sonhei estar vivendo algo nesse ano de 2026. Eu cresci projetando ser algo na minha vida, mas o Senhor está dizendo: a tua vida não é tu quem governa, sou eu quem governa. Talvez você entrando nesse mundo se questionando: mas Deus, eu sonhei com um ministério totalmente diferente do que o Senhor tem me dado. Mas o Senhor está dizendo: se eu te chamei para ser uma profetisa na sua casa, seja uma profetisa na sua casa. Se eu te chamei para você ser um profeta na sua casa, seja um profeta na sua casa. E o profeta Ezequiel, ele é levantado, porque, irmãos, antes de chegar aqui, nós vamos entender que o objetivo de Deus não era permitir que este povo de Judá, este povo de Israel, viesse parar no cativeiro. Que é bem verdade que o povo só foi parar no cativeiro por causa da desobediência. Porque muitas das vezes Deus, ele vê como que a gente está andando. E às vezes, para não nos perder, Deus ele permite, às vezes, vir certos cativeiros na nossa vida. Para nos matar em urgência, não. Mas para nos tratar. O povo está em uma constante desobediência. Deus vai levantar agora o profeta Jeremias para anunciar este povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, o Senhor permitiria agora que a Babilônia invadisse Jerusalém. E o povo deu ouvido? O povo não deu ouvido. Deus levantou para poder falar: a Babilônia vai invadir. Deus não avisou apenas uma vez, Deus avisou várias vezes. E o povo continuou da mesma maneira. O povo começava a pecar e não se arrependia do seu pecado. Deus agora vai permitir que o rei Nabucodonosor invada Jerusalém. E houve 3 invasões. Na primeira invasão, Nabucodonosor, ele vai atrás de jovens robustos, jovens dotados da ciência e do conhecimento. Na primeira leva, ele vai levar o profeta Daniel. E junto com Daniel, ele vai levar mais 3 jovens, a saber, Ananias, Misael. E ele vai levar esses 3 jovens para a Babilônia. Na segunda leva, Deus vai permitir agora que o profeta Ezequiel seja levado. Não só o profeta Ezequiel, mas também 10.000 judeus agora são levados para esse cativeiro. Só que eu me alegro que o cativeiro ele tem hora para começar e tem hora para terminar. Deus havia falado: 70 anos durará o cativeiro. E eu acho interessante que quando Deus percebe que nós estamos desviando, Ele envia alertas. Na primeira vez, Deus avisou. Na segunda vez, Deus avisou. Na terceira vez, Deus avisou. E o povo não estava dando crédito à palavra do profeta Jeremias. Deus agora vai permitir que o profeta, que Nabucodonosor agora invade Jerusalém pela terceira vez. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, vai ocorrer dele agora destruir o templo de Salomão. O templo em que Sião ia para adorar Deus. O famoso templo, onde os judeus ele tinham o prazer de entoar cânticos, canções de adoração a Deus. Nabucodonosor ele destrói, ele queima os portões, ele destrói tudo. E quem fica agora em Jerusalém fica debaixo de destroços. É tanto que no Salmos de número 37, o texto vai dizer que alguns judeus que foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam dizendo que à margem dos rios Jordão, nós nos assentávamos
Sião, e aqueles que nos olhavam diziam: cante para nós uma canção, cante para nós uma canção que você cantava em Jerusalém. Aquele povo vai olhar para ele e vai dizer: eu não posso cantar canções numa terra estranha, porque aquele povo entendeu: eu não posso misturar o que é santo com profano. Aquele povo entendeu: eu não estou na minha pátria, eu não estou na minha casa. Porque quem pedia uma canção para ele, pedia no intuito de se divertir, pedia no intuito de zombar dele. E eles entenderam que aquilo que Deus deu não é motivo de zombaria. Na nossa vida, vai ter pessoas que vão se levantar na nossa vida para falar a mesma coisa, fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida como zombaria. Só que eles vão dizer: que se seque a minha mão e que se seque o meu paladar, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Se eu esquecer de ti, ó Sião. Porque é alguém que senta e chora lembrando: eu perdi a minha pátria, eu perdi a minha comunhão com Deus. Só que eu me alegro que no Salmo de número 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonham, e olhavam para nós e diziam: grandes coisas fez o Senhor a este. E nós também dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Será que nessa noite você pode olhar para este irmão que está do seu lado e dizer: grandes coisas fez o Senhor na minha vida? Aleluia. Será que nessa noite você tem motivo para agradecer ao nome do Senhor? Será que nessa noite você chegou nesse culto dizendo: eu estou passando por um vale, eu estou passando por uma prova, mas eu ainda sei olhar para o Senhor e dizer: grande coisas fez o Senhor por nós. Ezequiel está passando por um dos momentos mais tenebrosos na vida dele. É o momento em que ele está talvez naquela margem daquele rio Quebar, e o Senhor se apresenta para ele com uma missão. Porque eu não sei, irmão, se talvez você já sabe qual que é a missão que Deus tem na sua vida, mas se você não sabe, pergunte para Deus: Senhor, para que foi aquela missão? Qual que é o propósito do Senhor que o Senhor tem na minha vida? Deus se apresenta diante de Ezequiel para dizer para ele que ele teria um propósito. Talvez Ezequiel está sentado, talvez Ezequiel está levantado. O texto não diz a forma com que Ezequiel ele se encontrava, mas o texto começa dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Porque Deus ele não escolhe o cenário ideal, ele escolhe o cenário necessário. E eu não sei que cenário você está vivendo. Talvez entrou gente aqui nesse culto dizendo: eu estou passando por um vale, eu estou passando por uma prova, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas nessa noite o Senhor te sentou nessa cadeira para conversar com você. Nessa noite o Senhor te sentou no meio dessa cadeira para te explicar algumas coisas. O texto diz: e a mão do Senhor me levou. Porque antes de Deus levar o profeta, antes de Deus falar com o vale, primeiro ele leva o profeta para o meio do vale. Eu quero te dizer algo nessa noite: que se a mão de Deus está contigo, ei, minha irmã, não se preocupe. Se a mão de Deus está com você no meio deste vale, não se preocupe. Aleluia, Jesus. Porque eu quero te dizer que um cenário de dificuldade pode ser amanhã um cenário de bonança na sua vida. Um cenário de tristeza que talvez você está passando hoje pode ser um cenário de alegria amanhã na sua vida. Um cenário talvez de dificuldade que você está passando pode ser um cenário que Deus vai te exaltar amanhã. Aleluia, Jesus. Ezequiel está agora no meio de um vale, mas ele entende: a mão do Senhor está comigo. Aleluia. E isso aqui é precioso. Porque o diabo ele talvez olha para a nossa vida e diz: eu faço de tudo para aquele irmão parar, mas ela não para. Dá uma sexta-feira dessa, ela coloca a Bíblia debaixo do braço e está indo para o culto. Eu coloco prova direto na vida daquela irmã, mas ela não deixa de cultuar a Deus. Eu coloco enfermidade na vida daquela irmã, mas ela está lá numa sexta-feira glorificando. Aleluia, Deus. Porque
mas na minha está dizendo, e Ele me deixou. E às vezes a gente pensa que o Senhor tem nos deixado no vale, é momento de esquecimento. Mas não. O Senhor te deixar no meio de um vale não significa, irmão, que Ele te abandonou. Sim, talvez Ezequiel está dizendo, já que eu não posso fugir desse vale, eu vou caminhar por esse vale. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, eu vou te dizer, existem situações na nossa vida que a gente passa, que se a gente pudesse rasgar alguns capítulos da nossa história, a gente rasgaria. É verdade. Eu creio que se talvez você agora está sentado olhando para mim e for fazer uma retrospectiva de como foi este ano. Nós já estamos no meio do ano. Talvez você vai dizer, irmã Geisa, este ano para mim não tem sido um ano que começou bem. Foi um ano de perda, foi um ano de decepção, foi um ano onde eu não ganhei, mas eu só perdi. Talvez Ezequiel poderia ter pensado dessa forma. Só que eu quero te lembrar algo nessa noite. Aleluia. Que o nosso Deus, Ele é fiel quando Ele nos chama para fazer algo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fica pensando, se lembrando do seu passado. E talvez você se questionando. Que dia difícil foi aquele dia que eu perdi o emprego dos meus sonhos. Que dia difícil foi aquele dia que eu perdi aquele dinheiro que eu estava tão precisando para pagar as minhas contas. Que dia difícil foi aquele dia em que talvez o meu marido me abandonou e eu fui embora e eu fiquei só com meus filhos. Talvez você que está aqui nessa noite está se perguntando que dia difícil foi aquele dia em que a enfermidade bateu na minha porta. Mas eu quero te dizer que é nesses dias difíceis que a mão do Senhor consegue. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Deus está dizendo nessa noite, eu estou com você aonde você pisar. Aonde você for, eu vou estar com você. Olha para alguém que está do seu lado e declare na vida deste irmão, este vale que você está passando não vai te matar. Esse vale que você está Mas é com passando. voz profética, irmão. Este vale que você está passando não vai te matar. Deus chama Ezequiel agora. E o texto vai dizer que me colocou no vale e me deixou. E o texto diz, e me fez andar ao redor deles. Imagina o cenário, irmão. Se a gente for pensar, é quase um cemitério, o local onde Deus levou o profeta Ezequiel. Só que Ezequiel está olhando agora, está vendo que no lugar de uma vida, mas a morte, que no lugar onde Deus colocou ele, não é um lugar bom, é um cenário caótico. Só que Deus, ele tem um propósito na vida do profeta, que eu não mencionei. Aleluia. E o texto diz, e o Senhor me fez andar. Aleluia, Deus. Se Deus, ele te colocou nesse vale, não é para você ficar paradinho. Não é para você ficar questionando. Não é para você ficar murmurando. Não é para você ficar parado. O texto diz, a mão do Senhor me cegou, me colocou no vale, e a própria mão do Senhor me fez andar. Aleluia. Ezequiel olhando para o cenário, mas ele está dizendo, parada eu não fico, prostrada eu não fico. Sim, porque, meu Deus. porque aquele que me chamou me deu autoridade para eu. Aleluia. Aquele que te chamou te deu autoridade para você. Aleluia, Deus. Porque quando Deus nos coloca no meio do vale, a gente muitas das vezes a gente não quer fazer nada. Quando Deus nos coloca no meio do vale, muitas das vezes tem gente que não quer nem atender o telefone. Tem Deus. gente que não quer nem receber uma visita. Tem gente que não quer nem ir para o culto. Tem gente que se algum familiar chama, vem almoçar na minha casa. Não quero não, quero ficar aqui mesmo no meu cantinho. Deixa eu ficar quietinho. Só que o Senhor está dizendo, não, vale não é para te fazer parar. Vale não é para te fazer prostrar. Vale é para fazer você caminhar. Vale é para você fazer você andar. Vale não é lugar de você aposentar sua fé. Aleluia. Mas vale é lugar de você colocar com autoridade aquilo que Deus te deu. Aleluia, Aleluia, Deus. Jesus. O texto diz que ele me colocou no meio. E o Senhor falou comigo quando eu li isso aqui. Você vai sair daqui nessa noite dizendo,
O Senhor me colocou no meio do vale, mas eu ainda consigo ficar no meio do círculo de oração. Aleluia. Eu estou passando por vale, mas eu ainda consigo ficar no meio do grupo de louvor. Aleluia, O Senhor me colocou no vale, mas eu ainda continuo a ficar no meio daquilo que Deus me chamou para fazer. Sim, meu Deus, aleluia. Para te dizer, não saia no meio. Sim, Porque o diabo ele está doido para a gente sair do meio. O diabo ele está lutando para a gente dar uma escapadinha. O diabo está doido para a gente descer da cruz. O diabo está doido para a gente largar o nosso chamado. O diabo ele está doido para a gente desistir. Mas nessa noite, o Senhor me trouxe para te dizer: se eu te coloquei neste vale, trabalhe nesse vale, ore nesse vale, estude nesse vale, faça o que Deus te chamou. Sim, Aleluia, Jesus. Ezequiel está olhando, agora ele está vindo que há ossos secos. E muitas das vezes na nossa vida a gente vai olhar ao nosso redor e tudo que a gente vai ver é cenário de morte. Tudo que a gente vai olhar ao nosso redor é ver as coisas morrendo, irmão. A gente vai olhar para os nossos sonhos e muitas das vezes ver os nossos sonhos morrendo, os nossos projetos morrendo. Mas o Senhor nessa noite te trouxe para te dizer: neste vale é o momento de eu ressuscitar os seus sonhos. Aleluia. Neste vale é o momento de eu ressuscitar os seus projetos. Aleluia, Jesus. Neste vale o Senhor te convida a caminhar olhando para Jesus. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: eu tenho convicção do que Deus me chamou para fazer. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: neste vale eu estou caminhando com Jesus. Sim, papai. Neste vale eu estou caminhando com aquele que me chamou para caminhar. Aleluia, Jesus. Quando Ezequiel olhou aquele vale, o texto diz que o Senhor perguntou a Ezequiel: por acaso pode reviver estes ossos? E Ezequiel vai olhar e vai responder: tu sabes, Senhor. E eu achei algo tremendo. Que Ezequiel está no vale, mas Deus ainda conversa com ele. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo: mas eu estou no vale, mas o Senhor não está conversando comigo. E eu te pergunto: será que o Senhor não está conversando com você? É, Deus. Porque o Senhor ele fala de inúmeras oportunidades que o Senhor fala com a gente. Deus fala com a gente no silêncio. Deus fala com a gente através de um louvor. Verdade. Deus fala com a gente através de uma palavra. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai dizer: não, Deus não me deixou sozinho nesse deserto. Aleluia. Ele ainda conversa com a minha alma. Glória a Deus. Ele ainda conversa com a minha vida. A pergunta de Deus para o profeta é: poderão reviver estes ossos? Aí Ezequiel vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, tu sabes. E nessa noite o Senhor quer dar um espírito de ousadia para a vida. Aleluia, Deus. Como assim, irmã Jesus? Espírito de ousadia. Aquele espírito que eu não preciso crer que eu não preciso ver para crer. Aquele Deus. espírito que eu não preciso apalpar para saber que Deus está trabalhando. Aquele espírito que eu não preciso ver as coisas acontecendo na minha vida para dizer: o Senhor está falando comigo. Sim, meu O Deus. Senhor está Aleluia. trabalhando na minha vida. Aleluia, Jesus, meu Deus. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes. E essa noite o Senhor te pergunta: será que tu pode crer naquilo que eu tenho falado com você? Sim, meu Pai. Ezequiel tinha olhado e visto: a mão do Senhor já me levou, a mão do Senhor já me fez andar. Então por que eu vou duvidar que Ele pode fazer algo na minha vida? Aleluia. Nessa noite o Senhor ele te convida a andar pela fé. Amém. Porque talvez você chegou nesta igreja convidado por alguma irmã. Alguma irmã te fez o convite e disse: vamos lá no culto. Vamos lá porque a igreja é uma bênção. Vamos lá ouvir a palavra do Senhor. E talvez você veio, se assentou, está congregando e está aqui até hoje. Aleluia, Deus. Você não pode ser motivado a estar aqui pela fé da irmã. Verdade, Pai. Você não pode ser motivado a estar aqui pela fé do irmão. Você tem que crer. Você tem que crer naquilo que Deus ele te chamou para fazer. Você Aleluia, tem que crer naquilo Deus. que Deus colocou nas suas mãos. Sim, O Pai. texto diz: Aleluia, o Senhor me Deus. levou para um vale e me fez andar no meio.
E isso aqui, quando eu li, me quebrou por inteira. Porque Ezequiel não está andando em cima dos ossos secos. Ezequiel está andando no meio. E sabe o que é isso aqui? Os ossos estão secos, sequíssimos. Só que ainda há vida ali para Deus fazer. Aleluia, Deus. Que assim como Deus ele colocou Ezequiel no meio para andar ao redor dos ossos e não em cima dos ossos, na nossa vida tem que ser assim. Porque aí fora nós vimos pessoas que querem andar por cima dos outros, pessoas que querem subir em cima do que aconteceu de ruim na vida dos outros. Os ossos estão secos, mas só que Ezequiel não pisa em cima. Ezequiel não passa por cima, ele passa ao redor dos ossos. E quando você vê talvez aquele irmão que está passando por um vale, está passando por uma prova, não passe por cima, irmão. Não despreze, não ignore a luta dele, mas faça igual Ezequiel. Está no chão, está caído, mas ainda para Deus é vida. Está no Aleluia. chão, está parado, está afastado, está desviado, mas para Deus ainda tem vida. Aleluia, Jesus! Oh, Deus maravilhoso! E aí o texto diz que os ossos estavam sequíssimos. Porque muitas das vezes a gente vai olhar no cenário e tudo que a gente vai ver é osso seco. Não tem nada acontecendo. Parece que passa dias e dias e nada acontece. Só que Deus trouxe nessa noite para te dizer: os ossos estão secos, mas eu ainda posso fazer. Aleluia. Ezequiel está dizendo: Senhor, eu sei que tu sabes. E quando o diabo vai mudar a nossa vida, por que tu vai tanto para a igreja? E tu vai dar uma resposta para o diabo: eu vou porque eu tenho confiança naquele que me chamou. Aleluia, Como o Deus. apóstolo Paulo falou: eu posso tudo naquele que me fortalece. Sim, Pai. Assim como Jó declarou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará por mim na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, Jesus. O texto vai dizer que quando Deus dá ordem agora para Ezequiel, ele começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, o texto diz que houve um ruído de ossos batendo com ossos. E na nossa vida vai ser assim. O milagre que Deus vai fazer na nossa vida vai causar barulho. Como assim, Rogério? Me explica isso aqui nessa noite. O milagre que Deus vai fazer na nossa vida, os nossos familiares verão. Aleluia. Sim, Sim, Deus. aqueles que olharem para a nossa vida, viram início, verá que Deus vai fazer. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Haverá barulho de Deus. Quem crê nisso aqui nessa noite? Glória a Deus. Haverá barulho de Deus quando Deus fazer um reboliço na minha vida. Ezequiel poderia dizer: Senhor, o Senhor sabe. E para o Senhor saber, eu creio que Ele vai fazer um reboliço. Sim, Eu Deus. creio que Ele vai fazer algo. Eu nem vou me mexer, eu nem vou me mover, eu nem vou profetizar, eu nem vou fazer nada. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer, é você que tem que fazer. Sim. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Mas o que é para você fazer, quem tem que fazer é você. É, Deus, é verdade. Talvez Deus te convidando nessa noite para você entrar naquele quarto e profetizar. Talvez Deus te chamou nessa noite para dizer: meu esposo não é cristão, mas é você que tem que profetizar naquele quarto. A partir de hoje ele é presbítero. A partir de hoje ele é um diácono. A partir de hoje ele é um missionário do Senhor. A mesma coisa a vocês. Se talvez vocês estão questionando a Deus, né? Deus, o Senhor não faz, o Senhor não está trabalhando, mas talvez o Senhor já te convidou a você ser o sacerdote da sua casa, É, a você ser Deus. o profeta da sua casa. Você entrar naquela casa hoje dizendo: Satanás, sai daqui, pega a tua bagagem, porque tu não tem lugar nesta casa. Porque quem reina, quem habita aqui é o nosso Senhor. Aleluia. Ele quer dar autoridade para a nossa vida nessa noite. Neste vale não é lugar de você ficar murmurando. Neste vale não é lugar de você ficar questionando, mas é lugar de você dizer: Deus, já que o Senhor colocou a palavra na minha vida, eu vou profetizar. Porque o Senhor vai mudar este cenário.
Aleluia, Talvez Deus. você está aqui neste culto agora e lá na sua casa, antes de você chegar, o milagre já está chegando antes de você. Glória a Deus. Talvez alguém da sua família não veio, mas você veio aqui buscar por esta pessoa. Talvez você saia da sua casa dizendo: Senhor, como que vai ser aquele exame? Como que vai ser aquela consulta? Como que vai ser aquela cirurgia? Mas o Senhor está dizendo: não te preocupe não, porque eu sou contigo. Não te preocupe não, porque a minha mão está sobre você. Aleluia, Jesus. Aí Ezequiel vai dizer, ó: e eu olhei e vi que havia tendões sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Porque faltou algo aqui. Faltou o Espírito. A bênção ainda não estava completa. E eu me perguntei: mas Deus, por que precisou Ezequiel profetizar 2 vezes? Não bastava uma só vez Ezequiel profetizar? Jesus. E o Senhor falou comigo no meu coração. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente quer algo de Deus para já. Sim, meu A gente ora agora e quer que Deus já faça agora. É, Deus. A gente pede a Deus: Deus, liberta a minha família. A gente quer que amanhã Deus já esteja libertando. Deus, eu preciso dessa porta aberta. E a gente quer que Deus já liberte nesse exato momento. Mas o Senhor está dizendo: o meu milagre na tua vida vai ser aos poucos. Eu faço um pouquinho hoje, eu faço um pouquinho amanhã, até a bênção ser completa. Aleluia. O Senhor te convida nessa noite: para de murmurar, para de questionar, para de perguntar, mas Deus está demorando. Mas Senhor, a bênção não chega. O Senhor está dizendo: agradeça a Deus que eu falei, agradeça a mim que eu falei com você. Agradeça a mim Aleluia. que eu estou trabalhando no meio desse vale. Glória a Deus. Jesus. Deus não levou o profeta Ezequiel para um palácio para profetizar, como fez com o profeta Isaías. Mas ele levou no meio de um vale. Porque na nossa vida Deus faz como Ele quer, na hora Sim, que Ele Deus. quer e da forma que Ele quer. Aleluia. Aí o texto diz: quando colocou, mas não havia neles Espírito. Então Deus vai aparecer para Ezequiel e vai dizer: profetiza o Espírito, profetiza. Aí quando Ezequiel começou agora a abrir a boca e profetizar pela 2ª vez, o texto diz: e veio dos 4 cantos o Espírito e assoprou sobre os que estavam mortos. Aleluia, Eu Deus. quero te dizer, se talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: mas Deus, eu sinto que na minha vida algo se perdeu. Eu sinto que na minha vida algo está morrendo. Eu sinto que na minha casa algo está se perdendo. Eu te convido nessa noite a olhar para esse texto. Eu te convido nessa noite a olhar para esta palavra e dizer: Deus, se talvez falta o Espírito do Senhor na minha vida, pousa o teu Espírito sobre a minha vida hoje, Sim, meu Senhor. Deus. Se talvez está faltando, Senhor, ir para a oração, Senhor, me coloque na oração hoje, Senhor. Se talvez está precisando, Senhor, ir para o jejum, me coloque no jejum hoje, Senhor. Porque muitas das vezes Deus vai permitir faltar algo na nossa vida até que a bênção seja completa. É verdade. Às vezes você não recebeu de Deus aquilo que você pediu, porque Deus está falando: é preciso jejuar mais, é preciso orar mais, Verdade, é preciso Pai. me buscar mais. Então, Aleluia. nessa noite, talvez você chegou aqui se questionando, o Senhor está dizendo: peça a mim sabedoria, peça a mim o Espírito. Ezequiel disse: eu profetizei, e quando eu profetizei, veio o Espírito. E nessa noite o Senhor quer batizar a gente nessa noite. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Eu te Deus. convido nessa noite. Eu te convido nessa noite a olhar para a sua vida, a fechar os olhos neste momento e dizer: Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que eu necessito. Se o Senhor sabe que está precisando ainda, Senhor, do Espírito do Senhor na minha vida. Se eu estou precisando estar sensível no meio deste vale para ouvir o Senhor falando. Deus, neste momento, eu preciso do Senhor revelar para mim. Porque o profeta, ele está sensível à voz de Deus. Nós não podemos, igreja, viver de qualquer forma. Deus nos coloca na prova, Deus nos coloca no vale, mas é para a gente estar sensível nessa. Aleluia. E Deus, ele falou comigo agora que Ele quer libertar, que Ele quer salvar, que Ele quer curar, que Ele quer trabalhar no nosso. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus.
E o texto diz que quando ele profetizava, Oh, meu Deus, tu quando és eu lindo, profetizei o que o papai. Senhor me ordenou, veio o Glória a Espírito, Deus. entrou nele e viveram, e se puseram em pé, Aleluia, Deus. como um exército numeroso. Eu quero te dizer que quem conheceu um dia a sua história como um cenário de osso seco, vai olhar para você e vai dizer: nossa, mas ela parece um exército. Quem olhou para você e viu apenas ossos secos, o Senhor está dizendo: eu vou fazer olharem para você e ver que na sua vida está como um exército. O Senhor ele quer salvar nessa noite, igreja. Aleluia. O Senhor ele quer libertar nessa noite. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou nessa noite dizendo: mas Senhor, no meio deste vale, eu não sei como orar pela libertação do meu filho. Senhor, neste vale eu não sei como orar pela restauração do meu casamento. Mas o Senhor trouxe você nessa noite para te dizer: eu quero te dar ousadia de profetizar. Aleluia. Eu quero te dar ousadia para você chegar naquela casa hoje e dizer: eu profetizo que a partir de hoje as coisas vão começar a mudar na minha vida. Aleluia. Eu profetizo que esse cenário na minha vida de derrota cessa hoje. Porque o espírito de ousadia está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Porque quando o Espírito vem, acontece com que os ossos eles se tornem como um Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa noite ela além disso. A falta de Espírito. Guarde isso que eu estou te dizendo. Porque quando eu li isso aqui, o Senhor falava comigo. A falta de Espírito na nossa vida separa. Mas quando o Espírito vem, ele une. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer que no meio da tua casa não vai haver mais separação. Aleluia, Jesus. No meio da tua família não vai haver mais briga. No meio da tua família não haverá mais contenda. Você vai olhar para a sua vida, cara, você vai ver o reboliço de Deus acontecendo. Você vai ver a mão de Deus trabalhando. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito de profecia, ele conhece o teu endereço. O Espírito de profecia sabe o CEP da tua casa. O Espírito de profecia sabe a rua da tua casa. Nessa noite, se você é uma profetisa do Senhor, ore por esta irmã, profetize na vida desta irmã dizendo: o Senhor ele fará coisas grandes, o Senhor está fazendo coisas grandes. Aleluia, Jesus. O salmista profetizou dizendo que o Senhor ele fez grandes coisas. Receba esta palavra nessa noite. Tu és lindo, papai. Talvez você entrou aqui nessa noite chorando, angustiado, e só Deus sabe como está a sua alma. E já tem muito tempo que você não sabe o que é profetizar. Já tem muito tempo que você está no meio desse vale e você não tem sensibilidade para ouvir o Senhor falando contigo. Oh, minha irmã. Mas o Senhor me fala agora neste momento: eis que eu estou contigo. Olha, filho, a mãe esquecer de ti, mas eu não esqueço. Oh, aleluia, Deus. Eu quero restaurar a sua vida espiritual. Eu quero colocar de pé aquilo que está na boca. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer você olhar para esta prova e ver a minha mão. Eu quero fazer você olhar para este cenário meu trabalhando na sua vida. Meu Deus, tu és maravilhoso. Você vai chegar hoje em casa dizendo:
murmurar, não é para questionar, não é para chorar, não é para se perguntar, Deus, por que eu estou passando por isso? Mas é para glorificar. Glorifica este Deus que te chamou. Glorifica este Deus que te parou esta noite, que te sentou nesta cadeira para dizer, eu estou contigo. Receba o abraço do Senhor nesta noite. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos seus, Ele cuida da tua família. O diabo, ele pode até tentar, o diabo, ele pode até lutar com as armas dele. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para liberar uma palavra na sua vida. Toda nova sua, glória, aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo, eu estou te dando hoje um espírito de ousadia. O Senhor está dizendo, desperta, tu que dormes. Desperta, seja protegida. Pastor, que Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Aleluia. Assim como Deus, Ele assoprou dos 4 ventos, o Espírito reviveu. Deus manda dizer que Ele vai trazer coisas grandes neste lugar. Aleluia, Jesus. Não esqueça da promessa que Deus fez na sua vida. Sim, meu Deus, aleluia. A nação de Israel estava no chão, mas Deus levantou um profeta e mostrou para ele que Deus ele é capaz de reviver aquilo que está morto. Aleluia. Deus nessa noite te convida a crer na palavra que foi liberada. O salmista certa vez ele declarou dizendo, no Salmo de número 119, o salmista ele falou assim, ó: jovem, como purificará o caminho? Aí ele vai dizer, observando a tua palavra. Passarão 1000 coisas, mas não passará a minha palavra. Aleluia, Deus. Nessa noite, a palavra da profecia, você vai sair daqui crendo. Eu fui e eu vim daquele culto, porque o Senhor cuida de mim. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Quero te agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus vai falar com você através da palavra. Aleluia. Tá bom? Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vira para o seu irmão aí do seu lado aí, na glória, hein? Fala para ele assim: eu não disse Eu não disse que Deus ia falar com você? que Deus ia falar com você. Oh, glória, hein? Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a família da missionária, junto com o esposo. Em nome de Jesus. Os pastores que liberaram para estar aqui. Em nome de Jesus. Nós agradecemos. Que palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu confesso que Deus tem surpreendido, tem falado de forma bem exata, amém, irmão? Aleluia. Só não está pegando quem não quer. Sim, Deus, é Amém. verdade, papai. A comida está assim deliciosa. Aleluia, Deus. Que palavra tremenda, aleluia. Se coloca de pé, vamos orar encerrando. E eu estou com um incógnito aqui, porque domingo é jogo da Copa, não é isso? E para mim parece que o horário do jogo vai ser no horário dos cultos.
as outras igrejas tudo vão fazer o culto de manhã. Amém, igreja? Eita glória. E eu estou aqui pensando, domingo é ceia. Não posso cancelar o culto. Você está entendendo? Sim, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Nós vamos fazer esse culto de manhã. Quem concorda? Amém. Amém? Amém. Nós viemos aqui, fazemos o culto e celebramos a ceia. Sim, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Alguém sabe qual que é o horário que o pessoal vai fazer o culto? Que foi passado assim para mim. Muitas igrejas vão fazer 9 horas. Nossa, também. Irmã Sueli falou. É a partir de 9 horas. Muitas igrejas, eu não sei. Amém, igreja? Amém. Quem concorda que vai vir no culto de manhã? Amém. Vou fazer normal, né? Alguns lugares vão fazer normal. Os irmãos gostam de vir à noite. Melhor do que de manhã. Vai ser pela barulhada na hora do culto, mas não tem problema. Deixa o barulho. Nós vamos. Amém. Nós faz aqui dentro. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer no horário de 18 horas mesmo? Amém. Vamos fazer diferente. Vamos acompanhar isso. Amém? Amém. Eita agora, depois dessa palavra aí, aleluia. Aleluia, Deus. Deus abençoe a vida dessa irmã. Amém, irmão? Eu me lembro de uma revelação que teve na minha vida para encerrar, viu? E onde Deus falava sobre isso. E Deus falou aqui hoje sobre isso, amém? Amém. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Sim, meu Deus. Nós te louvamos, Pai querido, não pelos seus feitos, mas sim porque o Senhor não nos abandonou. Toma tudo diante do Senhor nessa hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, este culto, que o Senhor venha abençoar cada uma aqui, Pai, para a glória do teu santo nome, a família que veio adorar o Senhor, os irmãos da casa, toma tudo diante do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que vai abençoando para a glória do teu santo nome, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, e amém. Amém? Também tem a questão dos casais, amém? Domingo que vem, nós temos que analisar no grupo lá o dia que vai dar certinho, para todo mundo estar participando, amém? Em nome de Jesus, amém? Posição de receber, e que a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo e a salvação de Deus Pai esteja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, em nome de Jesus. E operando Deus, quem